Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal forma maioria e decide que cabe ao empregado provar má fiscalização em terceirização pública. Vamos ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso vencidos os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Plataforma de inovação do Poder Judiciário passa por ajustes para viabilizar novos indicadores definidos pelo Plano Nacional de Inovação. Plano Pena Justa prevê mais de 300 metas para levar dignidade a presos e presas no país. Destaque de Carolina Cassola. Ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou o esforço conjunto para que o maior número possível de pessoas presas tenha a possibilidade de atuar em uma atividade produtiva com remuneração. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça recebe visita do representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora são 6h15, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que o trabalhador terceirizado, que é quem deve provar que a empresa pública não fiscalizou corretamente as obrigações trabalhistas, neste caso de terceirizações. Vamos ouvir o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Vencidos o ministro relator Edson Fachin e Dias Toffoli, o tribunal deu provimento ao recurso. Na fixação da tese, prevalece esses números que eu enunciei, como está. Portanto, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso vencidos os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Na fixação da tese, prevaleceu o voto reajustado do ministro Nunes Marques, vencidos os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Antes do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, proferir a tese, o voto do ministro Nunes Marques, relator do caso, foi seguido pela maioria. Ele defendeu que o trabalhador terceirizado precisa comprovar que não houve fiscalização adequada. Esse entendimento foi apoiado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e também Carmen Lúcia. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin concordaram com o relator do caso específico, mas discordaram da tese geral. Eles acreditam que, em algumas situações, o juiz pode mudar a responsabilidade da prova dependendo das circunstâncias do processo. Já o ministro Edson Fachin teve um voto diferente. Ele argumentou que a administração pública é quem deve provar que fez a fiscalização corretamente. O ministro Dias Toffoli concordou com ele. Vamos ouvir. Na conclusão do voto, mesmo sabendo que já estou vencido, acompanho o eminente ministro Edson Fachin, nego o provimento, mas a título de discussão de teses e de análise do tempo da aplicação por parte da tese vencedora, eu gostaria de trazer a obrigação de apresentação da defesa acompanhada de provas da atuação fiscalizatória. Eu não vejo qual é o drama de se exigir isso da administração. Ou se dá a publicidade num portal de que houve aquela fiscalização, para o trabalhador poder acessar o seu sindicato, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública, ou nós estamos fazendo com que uma pessoa simples, geralmente os terceirizados são pessoas que recebem salário mínimo, recebem um mínimo da categoria respectiva, ter que ir comprovar algo que dificilmente ela vai conseguir ter acesso. O ministro Luiz Fux não participou do julgamento porque estava impedido. E o STF lançou um programa que vai oferecer ocupação remunerada para pessoas presas e egressas. Quem traz as informações é a repórter Carolina Cassola. O programa Emprega 347 foi lançado nesta quarta-feira em cerimônia na sede do Supremo Tribunal Federal. O objetivo do programa é contribuir para que as unidades prisionais do Brasil se tornem espaços produtivos com oferta de trabalho remunerado e capacitação profissional para toda a população presa e egressa. O Emprega 347 faz parte do plano Pena Justa, desenvolvida pelo Poder Judiciário
Judiciário e pelo Poder Executivo para enfrentar questões urgentes das prisões brasileiras. Durante a solenidade, foram assinados acordos de cooperação técnica e o protocolo de intenções para o início das articulações de implementação do programa. Durante o pronunciamento, o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou o esforço conjunto para que o maior número possível de pessoas presas tenha a possibilidade de atuar em uma atividade produtiva com remuneração. Barroso disse ainda que a Justiça do Trabalho deverá auxiliar na equalização desse novo tipo de relação trabalhista. O protocolo de intenções assinado entre CNJ, Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte possibilita ações de geração de renda e capacitação, ampliando oportunidades de trabalho digno e inclusão produtiva. Da Agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, Rede de Inovação do Judiciário tem mudanças em 2025 e ainda, Superior Tribunal de Justiça passa a gerar comprovante autenticado de indisponibilidade do sistema. A gente volta já. Radar da Justiça. Estamos de volta, são 6 horas e 21 minutos e voltamos falando da agenda do Judiciário. O CNJ recebeu visita de representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Confira agora com a repórter Priscila Mendes. O Conselho Nacional de Justiça recebeu a visita do representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, nesta quarta-feira. Conselheiras da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário apresentaram ao relator especial as políticas do CNJ voltadas à proteção dos direitos humanos e à liberdade de expressão. Na abertura da reunião, foi destacado o papel do Conselho Nacional de Justiça e a importância estratégica e a preocupação do Judiciário como um todo em assegurar a liberdade de expressão. A visita faz parte da programação que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem no Brasil durante o mês de fevereiro em diversos organismos pelo país. Essas e outras ações mostram que o CNJ tem trabalhado para que a justiça brasileira esteja atenta aos princípios e aos pactos que devem ser respeitados no âmbito desta temática. Da Agência Rádio Web, Priscila Mendes. E a partir de agora, o Superior Tribunal de Justiça oferece um comprovante autenticado de indisponibilidade do sistema, oferecendo mais facilidade aos advogados. Quando o sistema fica inacessível, impedindo o cumprimento de prazos processuais, os advogados podem solicitar a prorrogação do prazo. Antes, era necessário fazer uma captura de tela do relatório de indisponibilidade, o que podia gerar dúvidas sobre a autenticidade. Agora, o próprio tribunal emite um comprovante seguro atendendo a uma demanda da advocacia. O serviço está disponível no portal do STJ, stj.jus.br, e a medida visa garantir mais segurança e transparência no cumprimento de prazos processuais. E o Renova Jude vai passar por ajustes este ano para se adaptar ao Plano Nacional de Inovação. Os detalhes com o repórter Bruno Moreira. A plataforma da Rede de Inovação do Poder Judiciário, a Renova Jude, vai passar por ajustes para viabilizar a aferição de novos indicadores definidos pelo Plano Nacional de Inovação. O plano está baseado na Política Nacional de Gestão da Inovação e busca promover a eficiência processual, o acesso à justiça e a adoção de tecnologias inovadoras. A regulamentação do plano foi instituída em novembro de 2024 e estabelece diretrizes para a modernização e o aperfeiçoamento das atividades do Poder Judiciário. O alcance desses objetivos será medido por um grupo de indicadores prioritários. Para que eles possam ser apurados por todos os órgãos do Judiciário, o Renova Jude vai passar por melhorias, como a inclusão de campos para registrar as datas de início e entrega das iniciativas apresentadas pelos laboratórios de inovação e inteligência dos tribunais e a categorização de atividades. A plataforma também deve permitir a identificação dos laboratórios e dos tribunais proponentes e dos participantes nas iniciativas. Os ajustes também visam fortalecer a gestão do portfólio de inovações. Da Agência Rádio Web, Bruno Moreira. 6 horas e 25 minutos a seguir, você confere o que é destaque nos tribunais brasileiros.
Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nas cortes do Brasil. Solução de inteligência artificial analisa milhares de processos de Tribunal do Distrito Federal. Cristina Mara. O sistema de inteligência artificial, denominado MAT, analisou mais de 660 mil processos, abrangendo tanto o primeiro quanto o segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A solução, implantada em outubro de 2024, otimiza a análise de processos judiciais e faz parte do programa de transformação digital da Corte. Tribunal do Piauí foca na linguagem simples para comunicações com jovens em liberdade assistida. Destaque de Mércia Lívia. Tribunal de Justiça do Piauí reformulou o documento de orientação aos jovens, com foco na utilização de linguagem simples e didática, com o intuito de ampliar a compreensão dos adolescentes sobre o cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida. Lançado em 2023, o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Tribunal de Justiça de São Paulo inicia a terceira edição do projeto Manhãs com Libras. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Seção de Acessibilidade e Inclusão, promoveu o primeiro encontro da terceira edição do projeto Manhãs com Libras, que realiza treinamentos semanais em língua brasileira de sinais com servidores do TJSP. Foram mais de 370 inscritos, que serão divididos em 10 turmas. Justiça Maranhense realiza mais um encontro do programa Valoriza Mulher. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Maranhão realizou o segundo encontro no programa Valoriza Mulher. Na reunião, as empresas que integram a iniciativa debateram formas de atuação com o objetivo de ampliar a participação feminina nas empresas, fomentar a profissionalização de mulheres nas diversas áreas, disseminar informações sobre o que é a violência doméstica e familiar e como enfrentá-la, além do desenvolvimento de projetos e ações para as comunidades. Agora são 6h28. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.